Jesus escolheu 12 homens, os 12 apóstolos, para ajudá-lo a planejar e estabelecer a igreja. Jesus disse aos apóstolos: "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo." Evangelho de Marcos, capítulo 1 e verso 15. Ainda no capítulo 9 e verso 1 do mesmo evangelho, ele lhes disse: "Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder." Note que alguns dos apóstolos estariam vivos quando chegasse o reino dos céus. De fato, todos menos Judas estavam vivos quando veio. Um pouco antes da sua morte, Jesus perguntou aos seus discípulos: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus." Mateus capítulo 16, verso 15 a 19. Concluímos desses versículos que Jesus edificaria sua igreja, a qual ele identificou como sendo o reino dos céus. Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus demonstrou o poder divino. Jesus ensinou lições práticas. Jesus revelou a vida futura. E Jesus planejou a igreja. Mas Jesus foi rejeitado pelos seres humanos. Os homens rejeitaram Jesus. Havia um grupo, como os dos apóstolos, que não o rejeitou, mas muitos dos líderes religiosos queriam sua morte. A morte de Jesus foi planejada deliberadamente. O plano era pagar um de seus seguidores para traí-lo e assim prendê-lo. As autoridades tinham medo de prender Jesus durante o dia perante o público, pois o povo gostava dele. Judas encontrou uma boa ocasião na noite em que Jesus estava orando no jardim do Getsêmani. Judas levou as autoridades e os soldados até lá. Chegando, beijou Jesus no rosto para identificá-lo. Judas recebeu 30 moedas de prata pela traição. Jesus deixou o palácio de Pilatos em direção à cruz. Ali, entre dois ladrões, foi ele crucificado. A morte de Jesus foi por crucificação. Veja o que a Enciclopédia Bíblica Internacional fala a respeito desta morte. O sofrimento causado pela morte por crucificação era intenso, especialmente nos climas quentes. O sangue que vertia das feridas abertas resultava em severa inflamação local, produzindo febre traumática que se agravava com a exposição ao calor do sol, a posição forçada do corpo e a sede insuportável. As feridas ficavam inchadas ao redor dos pregos e dos tendões partidos, e os nervos dilacerados provocavam agonia lancinante. As artérias da cabeça e do estômago ficavam sobrecarregadas de sangue, e uma dor de cabeça terrível e palpitante se seguia. A vítima da crucificação literalmente morria 1000 mortes. Não era raro sobrevir o tétano, e as convulsões subsequentes faziam abrir mais as feridas e aumentar ainda as dores, até que por fim as forças físicas se exauriam e a vítima mergulhava na inconsciência e na morte. Por que Jesus morreu?
Eis a pergunta-chave em nosso estudo sobre Jesus.